Bom dia. Bom dia, Ron. Hoje a gente lê a segunda parashá do livro de Dvarim. E esse ano, quando eu estava estudando os comentários, eu entendi uma coisa fundamental. A gente entender essa parashá e entender o livro de Dvarim. Você começa a ler o livro de Dvarim, a primeira parashá, a segunda, parece, vou ilustrar um pouco, que Moshe só está jogando um monte de informação, um monte de coisa, sem muito nexo uma com a outra, e começa a falar, faz isso, faz aquilo, lembra da outra. Não, uma vez que não está seguindo necessariamente uma ordem cronológica, como a gente vai ver, tem coisas dessa paraxá que aconteceram antes da paraxá anterior, que é uma recapitulação, está fora de ordem. Parece contar um monte de fatos, mas você não vê como uma narrativa, como você tem nas outras histórias da Torá. Veio, parou, veio, parou, e aí veio, Moshe Rabbeinu veio tirar. Parece um monte de informação uma em cima da outra. Quem leu a paraxá pode ter tido, eu pelo menos sempre tive essa impressão. Você não consegue entender qual que é a estrutura dessas parashiot que a gente está lendo. Tudo bem, Moshe Rabbeinu está tentando incentivar o povo, eles estão entrando em Israel, mas qual que é o critério? Por exemplo, qual que é o critério de separar a primeira paraxá da segunda paraxá? O que muda de uma paraxá para outra? É Moshe Rabbeinu recapitulando. Mas por que essa estrutura? Qual que é o espírito dessa paraxá diferente da paraxá anterior? Então isso é uma coisa que sempre, ao ler o Dvarim, eu não entendia. Então eu vi uma explicação muito bonita que dá para entender muito melhor o que essa paraxá está fazendo, qual que é a diferença dessa para a primeira, e entender um pouco melhor o livro de Dvarim. Então, a gente, na semana passada, eu tinha pego uma sinopse muito bonita, que tinha me chamado a atenção, dos livros da Torá. Eu coloquei aqui, eu vou ler de novo. Qual é o tema de Bereshit, Shemot, Vaikra, Êxodo, etc.? Qual que é a narrativa? Por que um é Bereshit, outro é Shemot? O que caracteriza cada um dos livros da Torá? Então eu falei que o Bereshit, que conta para a gente os primórdios, a gente sabe, a criação do mundo e os avot, é na verdade o prelúdio, o preparo para explicar por que é necessário um povo judeu, por que é necessário um povo escolhido. Então a Torá conta as bagunças que aconteceram, Torre de Babel, do dilúvio, etc., até surgir Avraham, que trouxe bênção, que trouxe a presença de Hashem para o mundo, Yitzhak, Yaakov, as dificuldades que eles enfrentaram, mas a fé inabalável que eles tinham, isso é o que iria causar, que iria permitir que depois disso se tornasse um povo que iria representar no seu dia a dia, na sua vida, com os valores da Torá, esses ideais que foram plantados pelos nossos patriarcas. Esse é o Bereshit, esse é o resumo do Bereshit. Shemot é a formação desse povo. Então já estão no Egito, estão lá sofrendo, começam a pedir para Hashem, e aí surge o líder, Moshe Rabbeinu, como que ele surge, como que eles saem do Egito e se formam como uma nação, recebem a Torá. Então essa é a formação do povo Israel, Shemot. Logo vocês vão entender por que eu estou voltando para esse tema. Depois você tem Vaikra. Vaikra fala dos sacrifícios. O que é tão importante falar um livro inteiro de sacrifícios? Sacrifícios na verdade, Korban significa Karov, proximidade. Qual é o relacionamento que nós temos com Hashem? Eu já entendi de onde veio o povo. Eu já entendi como esse povo surgiu, não só de onde ele começou lá atrás, mas como ele evoluiu. Tá, já tem o povo. O que eu faço com ele agora? Esse povo tem um relacionamento muito próximo com Hashem. E a Torá descreve a conduta desse relacionamento, principalmente focando nos korbanot. Depois, Bamidbar, temos várias histórias que a gente leu recente, do Korah, que fez uma rebelião, do povo que mandou os espiões e reclamaram, o Pinchas, que teve que matar o líder da tribo porque eles se corromperam, que isso na verdade, os altos e baixos que acontecem num relacionamento. E como você lidar com todas essas situações. Então apareceram pessoas fazendo coisas erradas, qual foi a resposta de Hashem, qual foi a resposta de Moshe para essas situações. Para você já tem um relacionamento, agora o que faz? Bom, agora começam os problemas. Como eu falo que o casamento só começa depois que tem a primeira briga. Porque o cara de repente fala, tive uma briga, acho que eu casei errado. Não, agora começou. Noivou contra quem? Então, e aí agora chegamos em Dvarim, que Dvarim é a recapitulação do que aconteceu para preparar eles para agora entrar em Eretz Israel e ser um povo mais independente. Porque até agora Moshe Rabbeinu estava levando eles no colo, levando eles pelo braço, então eles choram, pedem para Moshe,
cai maná, choram, pedem para Moshe, vem a água, e choram e pedem, etc. Mas Moshe Rabbeinu estava carregando eles no colo. E agora ele está preparando eles, vocês vão entrar em Israel, a coisa vai mudar, não vai ter todos esses milagres, e vocês vão ter que trabalhar, hein? É isso que Moshe Rabbeinu está preparando. Então, é a mudança, é a aplicação prática de tudo que aconteceu anteriormente. Moshe está lembrando eles e já lançando eles, já preparando eles para entrarem no mundo real, no mundo de Eretz Israel, que iriam enfrentar inimigos, iriam enfrentar guerras, iriam enfrentar os povos que influenciam negativamente, e é o que Moshe Rabbeinu está querendo realmente colocar dentro do coração do povo, que agora já é a nova geração, para eles conseguirem conquistar tudo isso. Esse é o livro de Dvarim, isso a gente viu na paraxá passada, e nessa paraxá é a mesma coisa, o tempo todo falando de fé, mantenham-se firmes, não caiam na dos povos em volta de vocês, essa é a ideia geral. Agora, voltando para a nossa paraxá, o que tem essa paraxá de diferente? Então agora começa a surgir uma coisa interessante. Da mesma maneira que nós tivemos os 4 livros da Torá, de fundo é um resumo. A primeira paraxá, ela de alguma maneira ela se conecta com o primeiro livro da Torá, com Bereshit. Então a primeira paraxá do Dvarim, que está começando a fazer uma recapitulação de toda a Torá, essa recapitulação existe o tema, o espírito da primeira paraxá do último livro, ele resume, ele se conecta com o espírito do primeiro livro da Torá. E é isso que distingue da segunda paraxá. Essa segunda paraxá, ela se conecta com o segundo livro da Torá. O espírito dela é o segundo livro da Torá. Então, o que é a paraxá de Dvarim que a gente leu? Então, a gente acabou de lembrar o que é Bereshit. Bereshit é a forma, a necessidade de ter um povo. Então, conta lá os pecados que os seres humanos fazem sem ter uma diretriz, sem ter um Abraham, sem ter Isaac e Yaakov. Daí a Torá vai contando a necessidade de ter um povo que vai ser um exemplo para todas as nações. Dvarim, Moshe Rabbeinu, na paraxá de Dvarim, ele está relatando os altos e baixos, os altos e baixos que eles tiveram, agora já como um povo, mas ele está fazendo uma reafirmação e mostrando que tudo que eles passaram ao longo dos 40 anos foi necessário. Assim como o início da Torá vem contar para a gente como o povo é algo necessário, ter um povo escolhido, aqui ele está contando, relatando para o povo, olha, aconteceu isso, passamos por aqui, por ali, contando toda a história do que aconteceu, para mostrar como foi necessário a gente passar por essas experiências duras, difíceis, erros, acertos, para a gente poder agora estar pronto para entrar em Israel. O Gênesis era para mostrar a necessidade de existir um povo. Agora, o Dvarim está mostrando a necessidade de existir um povo, os primórdios, para que tenha um povo, que logo em seguida eles vão se tornar agora mais independentes. Deu para entender a ideia? Então, o Dvarim, ele resume a necessidade dos 40 anos que eles tiveram já como um povo. O Bereshit é para existir um povo. No Dvarim, ele está também justificando, entre aspas, necessidade agora do que eles passaram já como povo, que são os 40 anos do deserto. E logo no início de Dvarim, ele contou as passagens onde eles estiveram, onde eles erraram, etc. Esse foi o Dvarim. O que é Shemot? O livro de Shemot, voltando lá, é o Êxodo, a história do povo no Egito, a escravidão que eles sofreram, e aí vem Hashem e salva eles, dá para eles a Torá, formam um povo, mostrando para eles agora, eu escolhi vocês como um povo. O que é a Parashá Vait Hanan? Que justo hoje a gente lê, por exemplo, o Shema. A gente lê onde Hashem o tempo todo está falando, vocês têm um compromisso comigo, eu escolhi vocês escolheram a mim. É o que aconteceu no Matan Torá. É o livro de Shemot. O livro de Shemot é quando agora eu mostro, vocês se tornaram um povo. Agora vocês estão se tornando um povo independente. Então é uma repetição da história, mas um capítulo para frente. A história se repete, mas agora já num outro momento de evolução. Agora, a Torá está dando para você, falando, olha, como se fosse, eu estou te dando a Torá de novo. O que quer dizer estou te dando a Torá de novo? Você já recebeu lá atrás, mas entenda que agora a Torá tem que ser de forma mais independente. Você vai ter que aplicar os conceitos que você aprendeu agora aonde vocês estão prestes a entrar. Isso é Vait Hanan. Então, Vait Hanan é o Shemot. Nas próximas Bezrat Hashem, a gente vai conectar a terceira paraxá com o terceiro livro, ao quarto e assim por diante. Mas, quantas você tem que não, são mais que 5 paraxás. São mais. Aí vamos chegar lá e a gente vai ver aí a gente vai ver como a gente se vira.
Mas quando eu li isso, eu achei que faz bastante sentido. Guten Shabbos. Porque quando você vai ler a Parashá, quem já leu, ou quem vai ler ainda esse Shabbat, acompanhar a leitura, então, agora que você sabe o título da Parashá, o espírito da Parashá, vai ficar mais fácil de você conseguir entender o nexo de cada um dos temas que a Torá vai lembrando. Então, o nexo é, assim como Shemot se tornou um povo, e a Hashem passa para a gente a maneira de como a gente tem que acreditar. Deus deu os 10 mandamentos, ele se aproximou do povo, que eles tivessem aquela fé inabalável. Agora Moshe Rabbeinu está recapitulando isso. Inclusive nessa paraxá aqui que temos os 10 mandamentos, que isso está no livro de Shemot. Temos o Shema Israel, que é essa reafirmação de fé, assim como no livro de Shemot. E agora já um capítulo para frente, agora essa fé tem que passar para a próxima geração, tem que passar para a realidade que logo eles vão ter que enfrentar, que é uma realidade mais independente, um mundo com menos milagres. Essa é o tema dessa paraxá. Perfeito. Então vamos começar a paraxá em si. Logo no início da paraxá, Moshe Rabbeinu, a palavra vai Hanan, Moshe Rabbeinu está lembrando, olha, eu não consegui entrar em Israel. Eu precisei rezar para Hashem 515 vezes. Ele estava quase aceitando. Quem tem filho sabe que quando o filho quer uma coisa, ele vai pedir talvez 516, até ele conseguir o que ele precisa. Tá certo? Tem que aprender muito das crianças. Quando elas querem uma coisa, elas querem, vão lutar até conseguir. Então, Moshe Rabbeinu, ele queria entrar em Eretz Israel. E aí ele está lembrando, olha o que aconteceu. Eu não consegui entrar em Eretz Israel. A gente costuma culpar Moshe Rabbeinu, porque ele acabou batendo na pedra, mas nessa paraxá ele lembra que, na verdade, não foi só por causa dele. Tudo o que aconteceu com o povo ao longo dos 40 anos acabou pesando para Moshe Rabbeinu. E, no fundo, ele acabou ficando porque o povo precisou ficar. Não seria justo, não seria certo que ele entrasse em Israel e o povo dele ficasse para trás. A história da pedra é mais um pretexto, é mais uma máscara para dizer, ó, tá aí o motivo que você não entrou em Israel. Mas o motivo por trás é muito maior. Vocês pecaram, vocês não estavam prontos para entrar em Israel, e eu, como líder, tive que ficar para trás junto com vocês. Então, esse é o que Moshe Rabbeinu está falando. E aí, então, Hashem, ele me permitiu, ele abriu mão de uma coisa. Ele falou, você não vai poder entrar em Israel, mas você vai poder ver Eretz Israel. E Hashem mostra para ele Eretz Israel. O que significa? Deu para ele um binóculo, ele conseguiu ver lá Tel Aviv, Jerusalém, Yafo, Ben Yehuda. O que ele viu? Então, Eretz Israel é algo muito sagrado. Ele conseguiu, de longe, pelo menos, ter essa experiência como se fosse que ele estivesse lá. Ontem o Mordecai, o Marcos Likas, ele me comentou uma explicação bonita que ele viu, que ele conta, ele fala, ó, Hashem falou para mim, olhar, conseguir ver Israel, norte, sul, leste, oeste. Peraí, se eu estou fora de Israel, eu não consigo ver norte, sul, leste, oeste. Porque se eu vou virar para o norte, se eu estou aqui de frente, a hora que eu olhar para o sul, por exemplo, vamos supor, está atrás de mim, eu estou olhando para fora de Israel. Então ele fala que Hashem transportou ele espiritualmente para dentro, para o centro de Eretz Israel, e de lá ele conseguiu olhar 360. É uma explicação muito bonita. E aqui ele fala o que é tão importante contar essa passagem. Já que eu não pude entrar em Eretz Israel, eu não vou conseguir entrar com vocês. Então se preparem que agora será uma realidade diferente, um líder diferente. Eu precisei passar para o próximo líder, que com toda a grandeza de Yoshua, ele não é Moshe. Nunca vai ter um líder como Moshe Rabbeinu. Profecia, nem Mashiach vai superar Moshe Rabbeinu. Então, Moshe Rabbeinu é a pessoa que, historicamente, sempre foi e sempre será mais próxima de Hashem. É a representação máxima de Hashem aqui na Terra. Não tem nada como isso. Então, Moshe Rabbeinu está falando, eu rezei, pedi, eu quis, mas não é a proposta. A proposta é vocês entrarem sem mim. Então, vamos se preparar. E aqui agora começa o tema, como eu falei, da Parashá, dele começar a falar para o povo as orientações, o que eles têm que fazer, como eles têm que solidificar a emuná deles para conseguir superar os desafios que a terra de Israel oferece. Então, ele começa, não vai dar tempo de ler toda a Parashá, mas vou ler alguns psukim. Então ele fala, e agora, povo de Israel, escutem as leis que Hashem deu para vocês, que eu estou ensinando para vocês hoje. Aproveita, presta bem atenção.
Para vocês conseguirem, vocês querem herdar Eretz Israel? Tem um jeito. Segue as leis de Hashem. É isso que vai trazer segurança e paz em Eretz Israel. Isso serviu há 3.000 anos, isso continua servindo até os dias de hoje. Que sigam as regras de Hashem. E aí ele fala uma mitzvah que é não aumente e não diminua. As mitzvot, elas são absolutas. Não tem como você acrescentar ou diminuir. Então, se alguém vai falar, eu quero no meu tzitzit, eu quero colocar 5 fios em vez de 4, então ele está aumentando nas mitzvot. Se ele vai colocar 3, ele está diminuindo nas mitzvot. As mitzvot são como uma chave de uma porta. Se tem um pininho, um dentinho que ele está quebrado, ele não vai abrir. Não, mas eu quis fazer. Essa semana eu estava explicando para um shiur, estava explicando como a Torá, ela, de certa forma, é muito pragmática. Né? Você pergunta, o que é o judaísmo? Você imaginaria que seria uma coisa espiritual. O judaísmo é um catatal de leis. Né? Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Você pode ter uma situação onde uma pessoa, por motivo de força maior, está sem um tefilim. Vamos supor, Deus nos livre, a pessoa está numa prisão. Ele quer muito colocar o tefilim. Ele está chorando para Hashem, me dá um tefilim. E está chegando o final do dia e ele não conseguiu colocar o tefilim. E você tem uma pessoa que ele não gosta de ajudar o próximo. E do bolso dele caiu uma moeda. Alguém pegou que estava precisando. Aquele homem cumpriu a mitzvah. Mesmo que quando ele descobriu, ele falou, que coisa, que pena que eu perdi. Pior ainda se alguém pegou e se aproveitou. Eu não gosto de fazer isso. Mesmo assim, ele fez a mitzvah. E o cara lá que queria muito fazer a mitzvah, não fez a mitzvah. A mitzvah é real. Hashem dá pra gente regras precisas de como que o infinito, que Hashem se conecta com esse mundo. E é estranho. Porque ele contestou, ele falou, peraí, o que adianta o cara vir rezar todo dia? Ele vem lá, mas isso aqui é tudo automático. Já o cara que talvez rezou em casa, apreciou a natureza e rezou com mais calma, talvez sem um minyan, mas ele está mais próximo de Deus. Aparentemente é um argumento válido, concorda? Intenção sem ação. Bom, mas não estou nem falando sem ação. A pessoa tem a opção, vou rezar em casa, tenho árvores bonitas na minha casa, vou me conectar com Deus, rezar sozinho. E eu me sinto energizado quando eu rezo sozinho. Ou eu vou para a sinagoga, acordo cedo, saio correndo, chego em cima da hora, boto o tefilim, viro as páginas, falo todas as palavras e volto para casa e não me sinto nada. Mas pode rezar em casa? Pode. Mas a Torá exige da gente, se você tem um minyan, você tem que correr atrás do minyan. Aí ele perguntou, mas espera aí, então o que é mais religião? O que é mais espiritual? E presta atenção na resposta. O judaísmo não é o que você acha, o que você sente. Quem disse que Deus está mais perto de você lá rezando com muita kavaná? Quem estabeleceu que kavaná é importante? Porque eu me sinto. O problema é teu. Talvez você está te sentindo o diabo. Falando uma linguagem bem forte. O que quer dizer? A gente não sabe o que é judaísmo. Quem diz que Deus está mais perto da alma do que do corpo? Quem diz que quando você se ausenta do corpo, você se ausenta da matéria, está mais perto de Deus? Essa é a tua sensação. E a sensação de qualquer rito religioso, qualquer filosofia de crescimento espiritual, você pensa que é para lá. Quanto mais longe eu estiver do corpo, da matéria, eu estou mais próximo de Deus. Mas Deus é inalcançável. Deus é infinito. Quem disse que você está mais próximo? Mas é a minha sensação. Quem disse que essa sensação está certa? Você sabe como se conecta com Hashem? Só tem um jeito. Quando ele chega e fala, eu quero que você faça isso. Se você fizer isso, pega a moedinha, tira do teu bolso, coloca na tzedakah, é isso que eu quero. Vai. Isso aí é bobeira, vai. Uma moedinha? Sim, mas isso veio dele. O resto veio de mim. A Torá é muito pragmática. Você quer se conectar com Hashem? Ele te disse, faz exatamente isso. Mas faltou, a letrinha da Torá estava um pouquinho borrada. Lamento muito. Mas não está cachê. É muito pragmático. Por quê? Porque não tem como o finito se conectar com o infinito. A não ser que Hashem, com a sua bondade infinita, ele fala, olha, apesar que você seria insignificante para mim, eu estou dando para você toda a importância e a tua ação faz a diferença. É a chave da porta. E aí vem o Shulchan Aruch, as leis, e fala, tem que ser desse tamanho, e começa a desenhar para você, desse tamanho, nesse horário, dessa forma, é de pé, é sentado, é o horário que já passou do Shema, é o horário da reza, tá de dia, vai, eu acordei cedo, tá de noite, eu coloquei o tefilim, Deus vai ficar bravo comigo?
não é a tua sensação. A definição de judaísmo é fazer aquilo que Hashem definiu. É muito difícil para a gente. É muito difícil, porque a gente quer se sentir. Você não precisa sentir nada. Você precisa fazer o que Hashem quer. Você sabe o que acontece quando uma mulher ela vai na mikve e ela está fazendo uma conversão e ela agora terminou todo o processo conforme a Allahá, o que ela sente quando ela sai da mikve? Limpa. Molhada. Molhada e limpa. Molhada. Sente molhada. Sente molhada. Não, mas eu não... Que Você sente molhado, acabou. Ah, mas eu senti, não senti. Problema teu. você está molhado. Você está molhado. É isso que você vai sentir. Essa é a única garantia. O resto é resto. Por quê? Mas o que tem a ver? Mas, é isso que a Hashem estipulou. Você entrar na micro. Entendeu? Não entendeu? Problema teu. Agora, a Hashem, ele também quer que você alinhe a tua kavaná. Ele também quer que você sinta. Mas o teu sentir só é importante porque ele deu importância. Não é porque você dá importância. Sentir, ter kavaná é essencial. Não estou desmerecendo. Mas só é essencial porque ele quer que você dê a tzedakah, não que caiu do teu bolso e alguém pegou. Ele quer que você realmente queira fazer a mitzvah. Você vai se preparar, você vai estudar, você vai entender, você vai sentir. Mas o objetivo não é você sentir. O objetivo é você fazer o que ele quer. Então começa do fazer. Começa de você tentar saber exatamente o que ele quer e não o que você está sentindo, o que você acha, o que você gostaria. Mas quando isso não é- pode venir e faz sozinho, Perfeito. Se você gosto, não tem eu como não gosto vir, de não venir. perfeito. Se Mas você eu- não pode vir, mas é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem aqui. Em casa, às vezes a pessoa consegue de fato se concentrar melhor, ele lê as palavras, etc. Eu Vai na concordo, velocidade mas a dele. Hashem ele diz que a tefilá com 10 pessoas nunca vai ser recusada. Eu quero a tefilá com 10 pessoas. Ah, mas lá, eu entendo. É válido o teu argumento, mas você vai ter que se esforçar para se adequar, que no minyan você vai tentar rezar com toda a kavana. Ah, mas é o que a Hashem que abre a porta, não é você que abre a porta. Ah, mas aqui eu sinto melhor. Tá bom, mas a porta para o infinito é fazer o que ele quer, não o que você decidiu ou acha que é melhor. Mas ele vê nós vemos a bondade dele total e ele vê a bondade nossa de querer fazer mesmo que não conseguimos vir aqui. Ele está Perfeito, vendo isso. perfeito. Não consegui diferente. Eu estou dando uma situação onde a pessoa tá bem, escolheu. Se a pessoa não conseguiu, então ele tenta ser o melhor. Voltando para o cara que está lá tentando botar tefilim e não consegue por motivo de força maior, sem dúvida que a Shem talvez vai considerar. Não estou querendo desmerecer totalmente, mas a mitzvah ele não cumpriu. É isso. Bom. E várias vezes aqui a Torá volta e fala sobre a proibição da idolatria, que para nós é um pouco distante, porque os Rahamim, na época do Talmud, conseguiram eliminar esse desejo quase que incontrolável pela idolatria. Então hoje a gente fala, tá, tira a idolatria, desculpa, tira a idolatria. Mas, como já em vários shurim já devem ter ouvido, que a idolatria hoje se traduz de várias outras formas. A idolatria do ego, a idolatria do dinheiro e etc. Então, a gente tem que, para conseguir aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, traduzir quando a Torá fala da idolatria, dos povos que estão em volta de você, é o pensamento que a Globo traz para você. Se você comprar esse produto agora, você vai estar feliz. Se você tiver mais esse dinheiro, mais essa viagem. Então, essas são as idolatrias traduzidas nos dias de hoje. Só um minutinho. Sim, só. Ok. Aqui ele traz uma frase bonita, muito interessante. Ushmartem vasitem. Todas as frases da Torá é bonita, não dá para falar que uma é mais bonita que a outra. Mas aqui ele fala, guarda esses decretos que eu estou dando para você, corretamente, conforme eu dei na Torá, porque isso atestará a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses decretos e dirão: somente essa grande nação é um povo tão sábio e entendedor. Nós temos a Torá. E muitas vezes as pessoas, por falta de oportunidade, nunca fizeram o shiur, nunca escutaram a Torá, e talvez escutaram a Torá com uma historinha, com contos de fada. Moshe Rabbeinu entra junto com longe de nós o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, então tá na mesma nível de infantil e se dá o mesmo tipo de crença nessas mesmas histórias, do mesmo jeito, você cresce e faz, isso era besteira.
Infelizmente, quando a pessoa não é exposta à Torá, ele não percebe. Mas os povos sabem que a Torá é chokhmatchem ubinatchem, não existe sabedoria maior. Não existe conhecimento melhor do que a Torá. Eu estou dando para vocês um tesouro, um diamante que vale mais do que qualquer outra coisa. E aqui eu estou falando de uma maneira muito prática, não estou falando de você vai estudar, você vai se elevar. Você estuda a Torá, você está conectado, você começa a ficar mais inteligente. Você começa a enxergar o mundo de uma maneira muito mais aprofundada que qualquer outra filosofia no mundo. Não existe. E os povos, quem se interessa, quando eles olham para a Torá, eles ficam de queixos caídos. A Torá está dizendo, aproveita, estou dando para vocês, vocês não estão aproveitando a oportunidade. Não existe nenhum conhecimento, sabedoria maior. Até perante os povos. A Torá está usando, você poderia falar, eu estou dando o melhor presente para você. Não, a Torá está falando, olha em volta. Quem está em volta está querendo aprender. No Brasil você vê claramente. Faz uma live, está cheio de não-judeus querendo aprender Torá. E aprender da fonte. Não tem nada melhor do que a Torá. Então, não percam a oportunidade. Mais uma frase. Por que grande nação há? Não, pois que grande nação que há que tenha um Deus tão perto de si quanto Deus, nosso Deus. Está de nós sempre que o invocamos. Qualquer hora que você pedir para Deus, você liga, ele te atende. Vocês têm vocês, povo de Israel, vocês têm algum contato lá, um pistolão, que vocês conseguem, a hora que vocês quiserem, vocês pedem e a Hashem está lá à disposição. A gente não tem esse contato, a gente não tem esse acesso tão fácil. Vocês, povo judeu, vocês têm alguma coisa. Ao longo de toda a história, as pessoas ficam tentando explicar qual é o motivo do sucesso, pegar algo muito mundano, sucesso financeiro do povo judeu. Sucesso nos prêmios nobres do povo judeu. As pessoas tentam explicar, não existe explicação. A não ser que a gente está conectado com a Torá, ou que a gente tem esse telefone, que a gente. E aquele povo que foi expulso, que foi aniquilado, pegando 70, 80 anos atrás, a gente sai de lá mais fortificado. Os poucos gatos pingados que sobraram, reconstruíram o povo, e hoje está florescendo cada vez mais, com Torá, com mitzvot, com comunidades fortes, com ajuda ao próximo, como realmente o povo judeu sempre foi. Então, os povos olham para a gente e dizem, vocês têm alguma coisa, aproveita. Você tem um telefone que você pode ligar a qualquer hora. Aproveita, levanta o telefone. E aqui ele fala algo que é um pilar no judaísmo. Não é a primeira vez que eu falo nisso no Shur de Parashá, mas esse é o maior pilar do judaísmo, da crença na Torá. Maimônides, ele escreve para a gente o que faz com que eu acredite na Torá. Qual momento da história eu posso apontar e dizer é isso que nós acreditamos? Então ele fala o seguinte, por exemplo, alguém poderia dizer, bom, depois que o povo viu tanto milagre com Moshe, vai ver que Moshe realmente é o cara, vai ver que realmente ele foi escolhido por Deus. Errado. O milagre não é a prova que Moshe é Moshe. E se você acredita em Moshe pelos milagres que ele fez, a tua crença, a tua fé é muito abalável. Ela é facilmente desconstruída. Por quê? Porque se você acredita apenas pelo milagre que você viu, amanhã tem alguém que faz um milagre diferente. Fala, bom, então acredito nesse. Você vê um milagre, aquilo te impacta, mas aquilo não te transforma. Moshe Rabbeinu, ele fez milagres. Mas Paró também fez. Mas chegou um momento que Paró não conseguiu. Bom, então Moshe Rabbeinu estudou um pouco mais as magias. Ele é um pouco melhor que o Paró. Não. O momento máximo, histórico, e essa é a prova máxima sobre a autenticidade da Torá, que ela é divina, que é o único livro de todos os livros, não querendo comparar com qualquer outra religião longe de nós, mas que o livro ele invoca e não fala o Maomé subiu na montanha e ele viu. A Torá fala, vocês viram Hashem falando com Moshe Rabbeinu no Sinai, dando a Torá, vocês viram a presença de Hashem máxima, eram 3 milhões de pessoas. E essas 3 milhões de pessoas viram Hashem dando a Torá e Hashem conversando e falando diretamente com Moshe, e aí ficou muito claro que ele é o escolhido por Akadosh Baruch Hu, e nós temos que seguir a Torá. Então, se alguém questiona quem disse que talvez a Torá foi
alguém escreveu, rabinos se juntaram, etc. Não existe livro que ele invoca, que ele provoca e fala, vocês viram. Senão, caso contrário, historicamente isso já teria sido desmontado. Não tem. O livro não se sustenta há tantos anos. E até hoje, a Bíblia, né, é o livro mais vendido no mundo. Então, esse é o momento máximo de encontro do povo judeu. Lembrando aquilo que eu falei, a gente está aqui agora remetendo ao livro de Shemot, onde Hashem teve essa revelação máxima no Sinai. Vamos pegar mais uma frase e a gente conclui. Lo correcto es decir, ¿vieron o sintieron? Boa pergunta. Então eu vou concluir com esse pensamento. Você perguntou sobre ver, né? E eu comentei sobre ver. Vou voltar ao início da Parashá. O início da Parashá conta que Moshe Rabbeinu viu a terra, certo? O que Moshe Rabbeinu queria para entrar em Israel? Já falei várias vezes. Ele não estava procurando passear em Masada, não estava procurando comer nos restaurantes. Moshe Rabbeinu queria cumprir as mitzvot de Israel. Mas além de cumprir as mitzvot, ele também estava preocupado com o povo. Que se eu estiver lá, eu garanto que eles vão continuar no caminho. Porque eu vou ser a memória viva, eles vão olhar para mim e vão lembrar do deserto, vão lembrar da Torá, vão lembrar dos milagres. Eu estou aqui, eu sou Moshe Rabbeinu. Mas Hashem não queria, Hashem não permitiu isso. Então Moshe Rabbeinu pediu para ver a terra de Israel. O que quer dizer ver? Qual a diferença entre ver e ouvir? E é algo que aconteceu no Monte Sinai. Que a Torá fala para a gente que eles viram a voz de Hashem. Mas fala, não dá para ver voz. Dá para ver a legenda, mas não dá para ver a voz. Dá para ver a voz. Por quê? Qual a diferença entre visão e audição? Normalmente, em inglês se fala que uma foto vale mais que 1000 palavras. Eu posso te contar em detalhes, por 1000 anos, uma vista da natureza, mas você não vai, você vai tentar montar, mas você olha por um segundo, você entendeu, captou e não vai esquecer, e aquilo é verdade absoluta. Porque se você viu alguma coisa, não um vídeo feito pelo inteligência artificial, mas você viu, presenciou, ninguém no mundo vai poder dizer para você que você não viu. Eu vi, eu estava lá. Eu vi Moshe Rabbeinu, eu vi Hashem falando. Ninguém vai tirar isso de mim. Essa é a vantagem da visão. Porém, a visão, por mais impactante que ela é, por mais que ela transforma você, porque você viu alguma coisa, aquilo se torna verdade, existe uma vantagem na audição. Ouvir alguma coisa. Quando eu trabalho para conseguir entender alguma coisa sem ouvir, aquele trabalho, aquele empenho me transforma. Eu vejo um milagre, eu falo, uau, bonito, próximo. Estou lá olhando os videozinhos, pessoal, hoje, né, Instagram, não uso Baruch Hashem, tá aqui só para o shiurim. Então, você vê uma coisa fantástica, passa para próximo. Fantástica, próximo. E o que virou aquilo? Nada, rotina. Se viesse um anjo agora, descesse um anjo na Avenida Paulista, um anjo de Deus, todo mundo ia vir ver, certo? Se vendesse ingresso, ia ter milhões de pessoas. Algumas semanas depois, ele ia ter que tomar cuidado para não ser atropelado. Já virou comum. Virou comum. Você vê alguma coisa que você não se esforçou para aquilo, é diferente. Já alguém que se esforçou para entender, apreciar, um exemplo simples, o cara tem vários documentários do cara que ganha na loteria. Se ele não é um cara que trabalha e ele sabe o valor do dinheiro, do jeito que entrou, vai sair e mais rápido ainda. Não tem, não, mas eu vou saber cuidar. Você não vai saber cuidar, porque você não apreciou. Você viu, você ganhou algo pronto. Quando você trabalhou pelo dinheiro, você sabe o valor, aquilo realmente, aquele dinheiro tem um valor transformador. Você vai saber usar ele de uma maneira completamente diferente, porque você trabalhou, suou por ele. Então, quando o povo de Israel recebeu a Torá, eles viram as vozes. O que quer dizer? Normalmente, a gente só consegue enxergar o mundo físico. O mundo espiritual a gente entende, a gente ouve. Eu li na Torá, o Rabino falou, achei interessante. Então está distante da gente. Então Hashem permitiu naquele momento que eles vissem que a experiência espiritual se tornou palpável, se tornou visível. Eles sentiram Deus de uma maneira tão forte de quando eu estou tocando nessa mesa. É incontestável. Foi isso que eles viram naquele momento. Mas só foi naquele momento.
Moshe Rabbeinu, ele queria entrar em Israel, para permitir que o povo ainda mantivesse esse nível de fé, de ver Deus, de sentir Deus. Mas Hashem falou, agora o momento é diferente. Eles vão precisar ouvir. Agora vai precisar do esforço. Eu dei para você aquele 1 milhão de graça, você fez mau uso, infelizmente. Não, mas me dá de novo que agora vai. Né? Aquele cara que vai apostar mais uma vez, ele aposta 100, 200, não, mas agora eu vou ganhar. Né? Sabe como funcionam as maquininhas? Né? Hoje já é online, estava comentando antes. Então, Hashem fala, não, eu já te dei a amostra grátis, eu já te mostrei, você viu Deus, você quer? Vai trabalhar. Porque você só vai conseguir apreciar quando você não tem Deus tão óbvio na tua frente, e aí você vai procurar Deus. A vantagem de ouvir, a vantagem de escutar e não enxergar, é que aquilo se torna algo completamente interiorizado. Então a Torá começa contando pra gente de que Moshe Rabbeinu ele pediu, e de fato é bom a gente estudar e lembrar de Moshe, a gente lembra do que aconteceu, mas o que Hashem espera da gente é a nossa independência. Que esse é o livro que a gente está lendo. Se preparar para entrar na independência. Então, qual que é o resumo de tudo aquilo que a gente falou? A gente tem que reforçar a nossa fé. Como? Vai ter que ser através do estudo. Não adianta esperar um milagre. O milagre é bom e Hashem que mande muitos milagres, mas ele não te transforma. Porque você tem um momento de êxtase espiritual, que é fantástico, mas isso é, como eu sempre digo, aquelas pessoas que fazem chuvá a jato. O cara faz uma chuvá assim, em um ano ou alguns meses o cara já mudou completamente a vida dele. E de repente passa o êxtase e aí o cara já não sabe mais como manter tudo. Normal. Qualquer transformação na vida. Então eu sempre digo que é quando você vai numa loja e o cara te dá a amostra grátis do docinho. Você gosta? Gostou? Uma delícia. Gostou? Agora paga. Agora vai comprar o pacote, você vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Não, mas estava tão gostoso, não sei pagar nada. Tudo bem, te dei a amostra grátis, agora você vai ter que trabalhar. A Hashem deu para a gente muitas amostras grátis, vários milagres, vários momentos que foram necessários para te despertar a vontade, o gostinho de querer comprar. Você quer? Bom, agora você vai precisar trabalhar. Então você não vai ganhar de graça, vai precisar pagar do teu dinheiro. É o que a Hashem espera da gente. Então nessa paraxá, o tema é a gente se independizar, ou seja, a Hashem está esperando que nós busquemos Ele, que a gente se aproxime dele, para que aquilo realmente, essa transformação, essa busca por Deus, essa busca pela espiritualidade, essa busca e compromisso pelas mitzvot, se tornem algo realmente íntimo, que a gente realmente se transforme pelo interior. Chaves. Muito bonito. Chaves, muito bom show. Excelente.